Sonhos. Quem não tem sonhos? Quem pode viver uma vida sem aspirações ou metas? Todos temos sonhos. Até mesmo monstros, demônios como Griffith têm algum sonho, pois a vida sem sonhos é vazia, sem sentido. Porque nós, humanos, continuaremos vivendo, perseverando e batalhando, mesmo sob as diversas adversidades da vida, se não queremos nada. Pelo que viveríamos? Pelo que lutaríamos e sofreríamos se não temos sonhos algum? Sonhos e metas são o que dão sentido à nossa vida. Existe algum humano que não almeja e nem sonha com nada? Poderia existir? Bem, eu acho que o Guts é essa pessoa. Ele representa, personifica esse niilismo, essa antipatia à vida. Ele não tem sonhos, nem objetivos. Ele apenas vive, dia após dia, como um mercenário, como uma pessoa comum, cheia de traumas. O Guts, ele é um personagem que retrata a luta contra o próprio determinismo presente no mundo de Berserk. Ele é aquele que luta contra o que foi determinado pelo destino e por Deus. Essa postura aproxima o Guts de uma visão mais existencialista da vida, onde o ser humano não possui um destino, um sentido pré-determinado por algo ou alguém antes do seu nascimento, e que o sentido da sua existência, da sua vida, é construído através das suas próprias escolhas durante a sua vida. Diferente do Griffith, que aceita e utiliza desse destino, desse pré-determinismo para justificar suas ações, o Guts se recusa a aceitar que toda a sua vida é regida pelo destino, porque isso abriria margem para ele pensar e teorizar que todo o seu sofrimento e traumas aconteceram em prol de algo maior, orquestrado por um ser maior, como se seus traumas, dores, o próprio eclipse e os sacrifícios fossem simplesmente para transformá-lo naquele que seguiria o Griffith e, no futuro, agiria como o principal sacrifício para fazer o Griffith ter a mudança qualitativa para se aproximar ainda mais do seu sonho. Em uma perspectiva psicanalítica, essa recusa do Guts ao próprio determinismo pode ser interpretada como a rejeição de ocupar o lugar de objeto dentro do desejo do Griffith. O Griffith seria o sujeito que, segundo essa perspectiva, é alguém que possui uma vontade própria, que pode ser interpretada como o sonho do Griffith em ter seu próprio castelo. Já o objeto nessa perspectiva seria o Guts, que é algo usado para satisfazer o desejo desse sujeito, servindo como seu servo ou vassalo. O Guts, antes do eclipse, agia como esse objeto, uma extensão da vontade do Griffith, que seguia suas ordens e fazia tudo em prol do seu sonho. O Guts, ele pensava ser amigo do Griffith, o único que o entendia totalmente. Mas essa sua relação com o Griffith, querendo ou não, foi totalmente unilateral após algum momento. Inicialmente, talvez o Griffith considerava o Guts um amigo, alguém com quem ele se importava, mas com o tempo essa relação deles acabou se transformando em uma relação entre objeto e sujeito. O Griffith podia até se importar com o Guts e tratá-lo como amigo. Sim, claro, ele era e sempre foi obcecado no Guts, mas isso não muda o fato que, ao decorrer da história, ele sempre usava o Guts como seu vassalo, o seu servo que fazia o serviço sujo para que ele pudesse se aproximar ainda mais do seu sonho. A história de Berserk se passa na Idade Média, em um local muito semelhante à Europa medieval, uma época onde a igreja é muito influente, as terras pertencem aos lordes feudais, guerras acontecem constantemente e a maioria das pessoas são extremamente pobres, sem o básico dos direitos humanos. Todo esse cenário, mais a adição de elementos fantasiosos, como elfos, fadas, bruxos e demônios, cria uma sensação de desesperança nas pessoas que vivem nesse mundo. Essas pessoas, elas são impostas desde cedo a esse ambiente hostil e a dificuldade de sobreviver em meio a todas essas guerras. Elas muitas vezes têm que caçar sua comida, procurar sua própria água e se proteger dos demônios, dos bruxos e dos próprios humanos mal intencionados que constantemente os abusam ou matam. Essas pessoas, elas não têm perspectiva de vida, de futuro, elas não têm sonhos, porque sabem que não importa o que elas façam, um plebeu sempre será um plebeu. Não tem como mudar isso. Não tem como ir contra o que o destino pré-determinou para sua vida antes de você nascer. E em meio a tudo isso, se encontra o Guts. Ele viveu a vida toda como um mercenário, alguém que tem que lutar, matar outras pessoas e fazer trabalhos sujos para ganhar a vida. Essa vida dele, somada aos seus traumas de infância, são o que alimentam e aumentam essa desesperança e desconfiança do Guts. Ele é alguém mais frio, mais fechado, por causa de todos os traumas acumulados durante a sua vida. E ele não tem sonhos, ele apenas vive dia após dia, preocupando-se com onde ele dormirá
fará, o que comerá e como sobreviverá mais um dia. Ele vivia assim e sempre viveu, até que um dia ele conhece o Griffith, o Falcão. O Griffith é o total oposto do Guts em tudo, e por isso que quando eles se conhecem, quando o Guts entra pro bando do Falcão, o Griffith é aquele que apresenta pro Guts esses conceitos de sonhos e objetivos, fazendo assim o Guts, inconscientemente, adotar o Griffith como uma estrutura de identidade. Ele, ao se juntar ao bando do Falcão, passa a usar do Griffith para terceirizar o seu próprio eu, projetando nele aquilo que ele não conseguia sustentar em si mesmo, que são basicamente os sonhos e objetivos. Como o Guts, ele não consegue ter um sonho ou um objetivo, ele se projeta nos sonhos do Griffith, servindo como uma extensão que o fará alcançar aquele seu sonho. Assim, o Guts ele meio que tem um sonho, algo pelo que viver, mesmo que esse sonho, esse sentido de vida, não seja verdadeiramente dele. Em O Medo e a Liberdade, Erich Fromm explica que muitos indivíduos fogem da liberdade não porque ela é inacessível, mas sim porque desejar por conta própria exige que o indivíduo se torne responsável por suas próprias escolhas e fracassos, tomando riscos. Sendo assim, é mais fácil fundir o eu a algo maior, a um sonho maior, pois assim a pessoa tira a responsabilidade, o risco de fracasso de si mesma, jogando-a nesse algo maior. Assim, ela acredita obter todos os benefícios de ter um sonho, só que sem os malefícios de ter que correr riscos. O Guts, ele é esse indivíduo. Ele vive como uma extensão da vontade dos sonhos do Griffith, porque isso o livra do risco de perseguir um sonho e ainda o faz viver, fazendo aquilo que ele é bom, lutar e matar. Para realizar os sonhos do Griffith, o Guts tem que lutar, matar pessoas. Mas ele não desgosta disso. Ele encontra nas lutas, nas guerras e na violência, uma espécie de conforto, de paz, porque isso é tudo o que ele sabe fazer. É a única coisa em que ele é bom. O Guts nasceu literalmente da morte. O seu primeiro contato com o mundo humano não foi o calor do acolhimento materno, mas o frio de um corpo já sem vida. Ele veio ao mundo a partir do ventre de uma mulher enforcada, de um cadáver. O bebê, que após sair do ventre deveria ser colhido pelo calor e aconchego materno, é recebido com o frio e a sujeira, tendo seu corpo banhado em sangue e lama. Uma vida gerada através da morte. Foi assim que o Guts nasceu, e ele ficou assim, sozinho, banhado pelo frio e sujeira, até que um casal, chamado Cis e Gambino, o encontram e acolhem um garoto. A mãe adotiva do Guts, Cis, o tratava como se fosse seu próprio filho de sangue, fruto do seu ventre. Ela dava pro Guts o carinho e o amor verdadeiro de uma mãe, mas isso durou muito pouco, pois quando ele tinha apenas 3 anos, ela pega uma doença muito séria e acaba morrendo, deixando assim o Guts sozinho com Gambino. O Guts, ele tinha um enorme apego e confiança aos seus pais adotivos. Ele os amava mais que tudo, principalmente a sua mãe Cis. E agora que ela morreu, todo esse seu afeto, o amor, essa sua carência por validação, recaem sobre o Gambino, que se torna uma espécie de figura paterna pro Guts. Ele passa a acompanhá-lo e ajudá-lo no seu trabalho como mercenário, e mesmo não recebendo tanto afeto dele como recebia de sua mãe, o Guts ainda assim se esforçava para orgulhar o Gambino nas batalhas. Mas ao contrário do que o Guts pensava sobre ele, o Gambino nutria sentimentos ruins em relação ao Guts, mesmo vivendo com ele, pois ele acreditava que todos os infortúnios que ele tinha passado, incluindo a morte de sua mulher, se devia ele ter criado o Guts, que por ter nascido de uma mulher morta, era um símbolo de azar, de infortúnio, que se estendia não só sobre ele e a sua própria vida, mas todos que tinham uma relação minimamente próxima com ele. E essa relação fraca entre o Gambino e o Guts é totalmente quebrada quando o Guts é abusado e descobre que o homem que o vendeu por uma noite era aquele que ele considerava o seu próprio pai, aquele que ele tanto confiava e se esforçava para orgulhar, foi aquele que sem um pingo de remorso ou consideração o vendeu por 3 moedas de prata. O Guts, ao saber disso, sentiu ódio, raiva, ele queria buscar vingança. Como não poderia, mas ele ainda tinha uma pequena esperança, uma incerteza. E se o Gambino não soubesse de nada? E se fosse uma mentira? O Guts se agarrou a esses pensamentos, mas ao confrontá-lo, o Gambino fez questão de falar na cara dele tudo o que ele fez palavra por palavra. O Guts só queria orgulhá-lo, mas desde o início, o Gambino só o culpava por todos os infortúnios da sua vida, como se ele fosse amaldiçoado, simplesmente por ter nascido como nasceu. Dominado pelo ódio, o Guts então acaba matando, sem querer, aquele que o tinha criado. Após isso, ele fica atônito, sem entender o que ele fez, porque mesmo o Gambino tendo feito tudo o que fez com ele, o Guts ainda o amava. Ele gostava do Gambino e ainda o via como uma figura paterna, mas o seu ódio, a sua raiva, o fizeram
puderam inconscientemente fazer aquilo, buscar vingança. Porque mesmo amando o Gambino, ele ainda se sentia atraído, ele sentia dor, raiva e ódio. E esses sentimentos, tão novos e tão ardentes, na alma de um jovem garoto, o impulsionou a fazer isso. Essa é a infância do Guts, a infância de alguém que sempre teve que reprimir seus sentimentos e se esforçar muito para conseguir o mínimo, além de conviver num ambiente totalmente estressante. O estresse, quando ativado por muito tempo, tem um efeito de encolhimento no córtex pré-frontal, a área responsável por controlar as emoções e tomar decisões, fazendo com que o indivíduo não consiga controlar totalmente as suas emoções e seja muito mais reativo e afetado a elas. Como o Guts, que deixa suas emoções e sentimentos constantemente influenciar nas suas decisões sobre o que fazer, fazendo com que ele mude totalmente as suas decisões, ações e pensamentos simplesmente por uma variação nas suas emoções e sentimentos. E além de colher o córtex pré-frontal, o estresse também pode tornar a amígdala mais sensível, mais reativa, tornando o cérebro muito mais receptivo ao estresse. Isso faz com que a pessoa se torne mais cautelosa a ameaças. É como se o alarme de incêndio, de perigo, tocasse 3 vezes mais no cérebro dessa pessoa do que de uma pessoa comum. E é exatamente isso, esse estresse pós-traumático, que faz o Guts ser extremamente desconfiado das pessoas e do ambiente ao seu redor, tanto que ele sempre dorme com uma espada ao seu lado. A espada funciona para o Guts não como um simples pedaço de ferro, mas como um objeto transicional, um conceito desenvolvido pelo psicanalista Donald Winnicott, que após observar e estudar comportamentos infantis, chegou à conclusão de que crianças pequenas frequentemente criam uma ligação muito forte com algum objeto em específico, tratando-os como seu ponto seguro de proteção e conforto. Normalmente, esses objetos transicionais tendem a ser ursos de pelúcia ou brinquedos infantis, mas no caso do Guts, a sua espada assume esse papel porque para ele a guerra e as lutas são a única coisa que faz esse garoto se sentir confiante e confortável, e além disso, é a única coisa na vida em que ele é bom. E a espada também traz ao Guts uma sensação de conforto, de proteção diante os perigos que espreitam ao seu redor, ajudando a aliviar esse seu estresse acumulado. Por causa disso, dos diversos traumas e estresse constante, podemos concluir que a infância do Guts foi muito marcante na sua vida e acabou definindo muito de que forma ele se comportaria na vida adulta. E grande parte dessa influência que a infância do Guts teve na sua vida adulta parte sobre algo que chamamos de memórias implícitas e memórias explícitas. Memória explícita é geralmente o que pensamos quando pensamos em memória, aquela que você consegue acessar conscientemente e descrever com palavras, como por exemplo um aniversário ou uma viagem em família. Já as memórias implícitas são como uma habilidade instintiva que aprendemos geralmente na infância, como pedalar uma bicicleta ou andar. A diferença entre as memórias explícitas e implícitas é que as memórias explícitas necessitam do pensamento para se lembrar do evento anterior, do acontecimento dessas memórias. Já a implícita é ativada instintivamente quando fazemos algo que já aprendemos quando mais novos, como andar ou falar. No caso do Guts, quase todas as memórias da sua infância são memórias traumáticas, o que faz com que grande parte delas funcionem mais como memórias implícitas do que como memórias explícitas. Isso acontece porque experiências extremamente traumáticas ativam fortemente a amígdala, a estrutura cerebral responsável por detectar ameaças e gerar respostas de sobrevivência. Quando ela dispara esse alarme, o cérebro entra em estado de sobrevivência, focado em lutar. O estresse intenso gerado por esse modo de sobrevivência libera hormônios como cortisol, que prejudicam o funcionamento do hipocampus, a região responsável por organizar experiências em memórias explícitas, ou seja, memórias conscientes e estruturadas como uma história. Por causa disso, em vez de registrar o evento como uma narrativa clara, o cérebro tende a armazenar partes da experiência de forma fragmentada, como sensações físicas, emoções intensas ou imagens isoladas desse trauma. Por isso que o Guts, quando ele é tocado, o seu cérebro inconscientemente remete esse toque aos toques e abusos que ele sofreu no passado, quando o seu pai adotivo o vendeu por uma noite. Isso porque o toque, ele é pro Guts como um botão, uma alavanca que o lembra desse trauma de infância, fazendo instintivamente ele temer ou não gostar deles. Então, para alguém tocar nele, para alguém criar uma proximidade com ele, essa pessoa precisa de uma série de exposições e confiança até ele se sentir confortável com ela. E nós podemos ver isso claramente no seu relacionamento com a Casca, quando ela o toca e ele inconscientemente se relembra, e é com
confrontado pelos seus traumas de infância, mas ao invés de reprimi-los e guardá-los no fundo de sua alma, como Griffith fez após deitar com a princesa Charlotte, o Guts decide confrontá-los e compartilhá-los com a Casca, pretendendo superá-los junto com a mulher que ele ama. E podemos ver ainda mais influência da Casca sobre o Guts e os seus traumas no arco do Espadachim Negro, onde o Guts, pós-eclipse, agora tem um sonho, um objetivo acima de tudo. Esse sonho, esse objetivo, é matar o Griffith. Ele não se importa com o que ele tem que fazer e nem como fazer para alcançar isso, e apenas quer realizar-se seu sonho, assim como o Griffith deseja realizar o seu. E assim como o Griffith reprimia e escondia de todos o seu eu interno, quem ele era de verdade, mostrando aos outros na superfície, não quem ele era, mas quem ele queria ser, o estereótipo do belo e sublime Falcão, o Guts, no arco do Espadachim Negro, também reprime o seu eu interno. Ele esconde sua confusão, dor e tristeza após eclipse, fingindo ser não alguém perfeito, como o Griffith fingia, mas sim alguém cheio de ódio e raiva. Ele acreditava que se ele se tornasse pior que o Griffith e o matasse, a dor e tristeza que ele sentia em seu coração se aliviaria. Só que de frente do Griffith, o Guts ele consegue se libertar, porque ele acha alguém que é mais importante que seu sonho e seu objetivo de matar o Griffith, a Casca. Dentro desse contexto, a Casca pode ser psicanaliticamente representada como uma figura reparadora, ou uma figura de transferência, que é uma pessoa que assume o lugar daquele ou daquela que foi mais importante para nós, que no caso do Guts é a sua antiga mãe adotiva, Sis. A Casca é como se fosse uma projeção dessa figura materna que o Guts tanto amou. Ela o representa o carinho, a confiança e o amor que ele sentiu pela última vez somente com a sua mãe Sis, e por isso ela age sobre ele não só como uma mulher que ele ama, mas como uma figura reparadora dos seus traumas, como uma figura materna que o representa o calor e carinho humano.